flores para sempre. Flor Sofia, uma jardineira de 48 anos, dedicada e com uma paixão por plantas que reflete seu cuidado com os outros. E Daniel, um escritor de 52 anos que se isolou após a morte da esposa e que agora vive recluso, sem vontade de se conectar com ninguém. Um amor poderá surgir entre eles. Trabalho com plantas há mais de 2 décadas. Posso dizer, sem exagero, que conheço cada tipo de flor, cada perfume, cada cor e cada época de floração. Mas o que eu realmente aprendi ao longo dos anos é o quanto um jardim reflete o estado de quem o cuida. Um jardim abandonado, sem vida, mostra a solidão e o silêncio de quem vive por perto. Quando aceitei o trabalho para cuidar do jardim de Daniel, foi exatamente essa a impressão que tive. O jardim dele estava quase tão recluso quanto ele. Mal podíamos ver a casa entre as árvores antigas e as plantas que pareciam se espalhar, sufocando umas às outras. Senti uma ponta de curiosidade sobre quem morava ali, mas dizem que ele raramente falava com alguém, então o melhor era respeitar. Talvez as plantas me dessem respostas antes que ele quisesse falar. Era minha primeira semana de trabalho quando finalmente o vi. Ele apareceu na varanda, observando-me de longe, e acenou levemente com a cabeça, um gesto de quem não espera ser respondido. Notei seus cabelos grisalhos e os ombros um pouco curvados, o tipo de postura de quem já carrega um peso grande demais, por tempo demais. Senti uma compaixão imediata. Ele parecia um pouco perdido, como o próprio jardim ao redor dele. Não me lembro por que aceitei essa ideia de trazer alguém para cuidar do jardim. Provavelmente, porque meu editor insistiu que eu deveria ter um ambiente inspirador para voltar a escrever. Como se um pouco de verde pudesse preencher o vazio. Eu ri disso, mas acabei cedendo. A ideia era ridícula, e a jardineira não tinha nada a ver comigo ou com minha vida. Quando a vi pela primeira vez, no entanto, confesso que senti uma espécie de surpresa. Ela parecia parte da natureza, os dedos sujos de terra, o olhar concentrado, quase suave, enquanto mexia nas plantas. Nunca achei que alguém que só cuidasse de flores tivesse tanto foco. Era como se estivesse realmente ouvindo o jardim, como se conversasse com ele de um jeito silencioso. Observei-a algumas vezes, curioso sem admitir para mim mesmo. Eu deveria me manter afastado. Minha vida sempre foi feita de palavras, e desde que perdi minha esposa, também de silêncios. No entanto, havia algo na dedicação dela que despertava algo familiar em mim. Senti-me estranho por essa atração em observar alguém cuidando de coisas que eu deixara de lado. Era a primeira vez, em anos, que me percebia esperando encontrar uma cena nova do lado de fora da minha casa. Com o passar dos dias, fui percebendo que aquele jardim precisava de muito mais do que água e poda. Ele estava precisando de vida. Comecei a trazer algumas mudas e, vez ou outra, deixava bilhetes com pequenos desenhos ou notas sobre as plantas. Eu não sabia se Daniel os via ou se sequer se importava, mas cada bilhete era como uma tentativa de abrir uma fresta naquela janela que ele mantinha fechada. De certa forma, senti que, enquanto eu restaurava aquele jardim, também tentava alcançar a alma dele, mesmo sem entender por quê. Havia algo nele que se assemelhava a uma planta em dormência, como se, em algum momento, ele tivesse sido pleno, mas agora vivesse em um estado adormecido. E assim, dia após dia, começamos a nos acostumar à presença silenciosa um do outro, ele na varanda, com o olhar perdido, e eu no jardim, trazendo de volta a vida à sua volta. No fundo, acho que ambos precisávamos resgatar algo esquecido, mesmo sem saber exatamente o que era. O primeiro encontro no jardim. Nunca achei que alguém pudesse observar um jardim com tanta desconfiança. Desde o primeiro dia, senti o olhar de Daniel sobre mim, como se cada corte de tesoura ou regador levantado fosse digno de análise. Era quase engraçado, ele ali, recluso e distante, me encarando através das vidraças da janela, enquanto eu me concentrava em devolver um pouco de vida ao lugar. O jardim dele tinha o tipo de descuido que eu já conhecia bem, o tipo que reflete alguém que vive por obrigação, como se qualquer coisa além do essencial fosse um desperdício de energia. Para mim, cada planta, cada canto seco era um convite para trazer cor de volta. Sempre tive essa impressão, de que jardins contam histórias e o dele contava uma de solidão e ausência. No entanto, naquela manhã, algo aconteceu. Eu estava ajoelhada, ajeitando uma muda de lavanda que havia trazido, quando ouvi um ruído atrás de mim. Virei-me e dei de cara com Daniel, mais próximo do que eu jamais esperava.
Ele estava parado, com as mãos nos bolsos, me observando com o que parecia ser um misto de curiosidade e ceticismo. Lavanda? Ele perguntou, com um leve sorriso de canto de boca. Assenti, surpresa com a quebra do silêncio. Sim. Achei que a fragrância poderia trazer tranquilidade ao jardim. Ajuda a relaxar. Ele arqueou uma sobrancelha, claramente não convencido. Tranquilidade, é? Suponho que seja uma necessidade básica por aqui. Havia um sarcasmo gentil em suas palavras, mas eu detectei algo mais. Aquele homem guardava camadas que ele não estava pronto para mostrar ainda. Havia uma leveza inesperada naquele comentário, algo quase provocador. Senti uma vontade enorme de responder à altura, mas algo me dizia que era melhor manter o tom simples. A lavanda também é resiliente, sabe? Repliquei, com um sorriso. Ela cresce bem em solo seco, desde que tenha um pouco de cuidado. Resiste a ventos fortes e até floresce em períodos difíceis. Daniel ficou em silêncio por um instante, olhando para a lavanda como se a visse pela primeira vez. Seus olhos, antes desconfiados, agora pareciam suavizar um pouco, quase como se uma leve curiosidade o movesse. Eu não sei muito sobre plantas, confessou ele, meio sem jeito. Minha esposa, ela costumava cuidar disso. Depois que ela partiu, bem, acho que tudo ficou meio esquecido. Havia dor em sua voz, uma honestidade crua que me atingiu fundo. Baixei o olhar para o solo por um instante, tentando absorver as palavras dele. Eu sinto muito, Daniel. Ele apenas deu de ombros, desviando o olhar. Às vezes acho que o jardim morreu junto com ela. Aquelas palavras pairaram entre nós como um eco, e tudo ao redor pareceu silenciar, como se o próprio jardim estivesse ouvindo. Havia uma vulnerabilidade ali que eu não esperava ver tão cedo, e percebi que talvez Daniel estivesse muito mais ligado àquele espaço do que deixava transparecer. As plantas também sabem esperar, murmurei, sem conseguir evitar. Elas podem parecer mortas, mas basta o cuidado certo para que voltem a florescer. Elas só precisam de alguém que acredite nelas novamente. Daniel olhou para mim, e algo nos olhos dele brilhou, como se estivesse processando minhas palavras. Um silêncio confortável se instalou entre nós, e, depois de alguns segundos, ele assentiu levemente, como se aceitasse, ao menos por aquele instante, a possibilidade de renovação. Ele não disse mais nada e voltou para dentro da casa, mas o simples fato de termos compartilhado aquele momento foi uma espécie de semente plantada. A primeira conversa e a curiosidade mútua. O jardim estava silencioso naquela manhã, o tipo de silêncio que envolve e acalma. Eu estava podando um velho arbusto de alecrim, aproveitando o perfume fresco que subia a cada corte. Enquanto trabalhava, ouvi passos suaves, e ao levantar os olhos, lá estava ele, Daniel, parado no limite entre o jardim e a casa, como se decidisse se deveria ou não atravessar aquele espaço. Você está de volta, ele disse, com uma expressão que misturava surpresa e algo mais que não consegui identificar. Sorri, ajeitando a tesoura de jardinagem nas mãos. Sim, ainda tem muito trabalho pela frente. O jardim é resiliente, mas precisa de cuidado. Ele se aproximou alguns passos, ainda com um certo receio, como alguém que não tem mais tanta familiaridade com o espaço que antes parecia seu. Pude notar, mesmo à distância, os traços de cansaço no seu rosto, e o leve olhar melancólico que carregava, como se sempre houvesse algo o aprendendo no passado. Você fala das plantas como se fossem pessoas, comentou, curioso. Eu ri suavemente, baixando os olhos para o arbusto em minhas mãos. Bom, de certa forma, são. Cada uma tem uma maneira diferente de reagir, de crescer, de se defender. Algumas precisam de muita água, outras preferem menos. E há aquelas que sobrevivem mesmo nos piores terrenos. Como o alecrim, por exemplo. Ele é forte, mas precisa de cortes regulares para se renovar. Daniel observou o arbusto por um instante, parecendo pensativo. Acho que eu nunca tinha percebido. Nunca pensei no jardim dessa maneira. Era algo que ele parou, e por um momento pareceu se perder em alguma lembrança. Ela adorava o jardim. Cuidava de cada canto como se fosse uma extensão da casa. E você? Perguntei, sentindo uma curiosidade suave, mas profunda, emergir. Nunca teve vontade de continuar o que ela fazia? Ele olhou para mim,
e naquele instante percebi uma vulnerabilidade em seus olhos. Havia ali um desejo de responder, mas também um receio de abrir feridas que ele, talvez, preferisse manter fechadas. Acho que nunca tive jeito, respondeu finalmente, com uma honestidade simples, quase dolorosa. Depois que ela se foi, cada planta aqui se tornou uma lembrança. Era mais fácil deixar tudo como estava. Assenti, respeitando o silêncio que se seguiu. Eu podia sentir o peso das palavras dele e entendia que cada detalhe do jardim o lembrava de algo que ele havia perdido. Mas, ao mesmo tempo, sua presença ali me dizia que, de alguma forma, ele queria redescobrir aquele espaço, ou talvez redescobrir uma parte dele mesmo que ficou esquecida. Às vezes, cuidar do que ficou para trás ajuda a abrir espaço para o novo, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Mas notei que ele havia escutado, pois seu olhar mudou, ligeiramente mais suave, como se tentasse absorver o que eu dizia. Ele me observou por mais alguns segundos antes de falar novamente. E você? Como foi que decidiu que queria trabalhar com plantas? A pergunta me pegou de surpresa, mas senti um prazer leve ao perceber seu interesse. Acho que sempre senti uma paz especial no meio do verde, no meio das flores. Cresci em uma casa com um jardim enorme, minha mãe passava horas cuidando de cada canteiro. Com o tempo, acabei encontrando meu lugar entre as plantas. É como se eu pudesse dar a elas o mesmo carinho que recebi quando criança. Daniel assentiu, com um sorriso de canto de boca, e percebi que havia algo em nossas histórias que se cruzava. Era como se, sem que nenhum de nós dissesse diretamente, entendêssemos a importância que o jardim tinha em nossas vidas. Ele deu mais alguns passos até se aproximar do alecrim. Tocou as folhas com uma delicadeza inesperada, e me surpreendeu o modo como ele parecia estar redescobrindo algo que pensava ter perdido. Talvez eu deva ouvir mais sobre essas plantas resilientes, disse ele, quase como um desabafo, olhando para mim com um leve brilho no olhar. E naquele instante, senti que algo havia mudado. Ele não apenas estava observando o jardim, mas, talvez, começando a enxergar um novo começo. A descoberta de uma nova amizade. Estava começando a notar uma diferença sutil em cada visita ao jardim de Daniel. Nos primeiros dias, ele apenas aparecia na porta para observar de longe, em silêncio, quase como um espectador. Agora, ele descia até o jardim, puxava uma cadeira ou se encostava em uma das colunas da varanda, com uma curiosidade discreta. Enquanto eu mexia na terra, ele começava a me perguntar sobre plantas, sobre o motivo de eu escolher certos lugares para cada espécie. Era como se, aos poucos, a resistência dele estivesse se desfazendo, e eu via uma curiosidade genuína surgir por trás de toda aquela fachada reservada. Por que escolheu plantar margaridas ali? Perguntou um dia, apontando para um canto onde a luz do sol batia com suavidade. Sorri, limpando a terra das mãos antes de responder. Margaridas são flores que gostam de luz, mas precisam de uma proteção natural do vento. Esse canto é perfeito para elas. É um pouco como, elas se sentem seguras ali, sem precisar lutar tanto para sobreviver. Daniel assentiu, contemplativo. Ele parecia absorver cada explicação minha com um interesse que me surpreendia. Era um homem quieto, mas quando falava, as palavras eram medidas, carregadas de significado. Com o tempo, nossas conversas começaram a transcender o jardim. Daniel, talvez sem perceber, compartilhava pequenos pedaços de sua vida. Descobri que ele amava livros desde criança, que o mundo das palavras sempre havia sido uma espécie de refúgio. Seus olhos brilhavam ao mencionar autores e histórias, e, em sua presença, comecei a enxergar a literatura sob uma luz diferente, como se cada página fosse um espelho de experiências humanas que ele compreendia de maneira profunda. Em uma manhã ensolarada, ele me surpreendeu com uma pergunta mais pessoal. E você, Sofia? Perguntou, enquanto eu plantava alguns girassóis. Como veio parar aqui, no meio das flores e da terra? Parecia uma pergunta simples, mas ele me olhava com uma atenção que deixava claro que realmente queria ouvir. Respirei fundo, sem saber ao certo como responder. Acho que sempre tive uma conexão especial com as plantas, comecei, hesitante. Elas não julgam, não se apressam. Elas simplesmente são. Há algo de reconfortante nisso, como se eu pudesse depositar nelas as partes de mim que, por vezes, o mundo não consegue entender. Ele pareceu refletir sobre minha resposta, e naquele instante, percebi que ele entendia mais do que deixava transparecer.
O silêncio que se seguiu era confortável, quase íntimo. Pela primeira vez, senti que havia uma espécie de cumplicidade entre nós, algo que ia além da jardinagem. Sabe, Daniel, cuidar desse jardim me fez pensar que ele é mais do que só um espaço para flores e plantas, disse, de repente, quase sem pensar. É como se ele fosse parte de você, uma extensão da sua história. Ele me olhou com uma expressão suave, os olhos um pouco menos sombrios. Talvez seja. Depois de um tempo, tudo à minha volta começou a parecer uma lembrança de algo que eu não conseguia deixar para trás. É difícil ver algo crescer quando se está preso em um passado que parece estagnado. Suas palavras me tocaram profundamente, e, pela primeira vez, senti a dor que ele carregava tão de perto. Não era um simples isolamento, era uma ferida profunda que ele tentava, de alguma forma, proteger. Mas ali, em meio às flores e ao silêncio, vi uma possibilidade de cura. E talvez, só talvez, eu pudesse fazer parte disso. Nosso encontro no jardim começava a adquirir um novo sentido. Não éramos apenas uma jardineira e um cliente, éramos duas pessoas que, de formas distintas, buscavam algo que ia além de palavras e explicações. E, de repente, senti que nossas histórias estavam se entrelaçando, criando raízes em um terreno fértil de novas possibilidades. Revelação de feridas do passado. A manhã estava nublada, e uma leve brisa balançava as folhas enquanto eu mexia na terra ao redor das roseiras. Daniel se aproximou e, em vez de se manter à distância como de costume, veio até onde eu estava, olhando fixamente para as rosas. Ele tinha um ar de melancolia que eu já aprenderá a reconhecer, mas hoje parecia mais forte, como se uma tempestade silenciosa pairasse ao redor dele. Elas eram as favoritas dela, ele murmurou, quase para si mesmo, mas o suficiente para que eu ouvisse. Parei e olhei para ele, captando o peso daquelas palavras. Não precisei perguntar quem era ela. Desde que comecei a trabalhar ali, percebi que havia uma sombra no passado de Daniel. Algo que ele carregava como um fardo, uma marca silenciosa. E, naquele momento, ele estava finalmente me deixando ver uma fresta desse segredo. Ela amava rosas, continuou, um pouco mais alto, ainda sem me encarar diretamente. Eu nunca fui um grande conhecedor de flores, mas aprendi a plantar e cuidar delas por causa dela. Depois que ela se foi, o jardim, bom, ele meio que morreu comigo. Ou pelo menos, a vontade de mantê-lo vivo. Eu podia sentir a dor nas palavras dele, e meu coração apertou. Daniel, sempre tão reservado, estava se despindo de uma parte essencial de si, uma parte que guardava com tanto cuidado que era quase intocável. Deve ter sido difícil, sussurrei, sentindo a necessidade de retribuir a sinceridade dele. Imagino que o vazio de uma perda dessas não seja fácil de preencher. Ele assentiu, com um sorriso triste, sem disfarçar o olhar distante. Havia uma dor crua ali, uma ferida que ainda sangrava, mesmo que o tempo tivesse passado. O silêncio se alongou, mas era um silêncio reconfortante, como se nenhum de nós precisasse preencher aquele espaço com palavras. Apenas a presença um do outro parecia suficiente. Sentindo a necessidade de compartilhar algo de mim, respirei fundo e me preparei para revelar um pedaço da minha própria história. Sabe, Daniel, também sei o que é a solidão. Nunca me casei, e, com o tempo, as pessoas ao redor acabam assumindo que você está bem sozinha, que você escolheu essa vida. Mas a verdade é que, às vezes, a gente só se adapta a essa falta de companhia. A gente aprende a encontrar consolo em outras coisas. Para mim, foram as plantas, o trabalho com o jardim. Ele me olhou pela primeira vez com uma intensidade nova. Havia compreensão, até mesmo solidariedade. Era como se ele entendesse exatamente o que eu sentia, mesmo sem precisar explicar muito. Parece que, de certa forma, ambos encontramos um lar na solidão, ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Mas eu nunca imaginei que alguém fosse realmente entender. Nesse momento, percebi que havíamos cruzado uma barreira invisível. A conexão que tínhamos agora não era apenas sobre o jardim, nem sobre as flores. Era algo mais profundo, algo que unia duas almas que carregavam feridas abertas, mas que, por alguma razão, haviam se esbarrado nesse jardim como que por destino. Talvez, não estejamos tão sozinhos assim, respondi, mais para mim do que para ele, mas, quando olhei em seus olhos, vi que ele entendia. Ele sabia que, naquele pequeno jardim, tínhamos encontrado um refúgio, onde não precisávamos mais carregar o peso sozinhos.
Ele assentiu, e aquele sorriso discreto surgiu em seus lábios, menos triste dessa vez, quase esperançoso. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, Daniel visse uma pequena possibilidade de cura, de renovação. E, sem perceber, sentiu mesmo. Era ali, entre aquelas rosas, que nossas histórias começavam a se entrelaçar. De forma inesperada. Havia algo sutil e poderoso naquele momento, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que sentia profundamente. Um jardim florescendo e simbolizando esperança. Os dias começaram a se alongar, e as plantas respondiam ao meu cuidado com uma exuberância que parecia quase mágica. O jardim de Daniel florescia como nunca antes, e eu não podia evitar de sentir que o que estava acontecendo ali ia muito além do solo e da água que eu despejava. Havia algo mais profundo, algo que eu não podia explicar. Naquele dia, Daniel apareceu no jardim mais cedo do que o habitual. Eu estava podando uma fileira de hibiscos, e ele se aproximou, observando-me com um olhar atento e, talvez, até curioso. Notei que ele olhava as flores com mais ternura, como se a beleza que se desdobrava ao seu redor estivesse fazendo algum tipo de eco em seu coração. É impressionante como tudo está vivo, ele disse, com um ar de admiração que eu não esperava. Nunca pensei que veria o jardim assim novamente. A surpresa em sua voz era sincera, e senti um calor familiar crescer dentro de mim. Aquilo era mais do que um elogio, era um sinal de que algo estava mudando, não só no jardim, mas em Daniel também. Sabe, cuidar desse lugar é como despertar algo que estava adormecido, respondi. É como se o jardim tivesse esperado todo esse tempo para que você estivesse pronto para vê-lo florescer outra vez. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras, e então virou-se para mim com um olhar que trazia uma mistura de nostalgia e esperança. Sofia, você tem feito mais do que apenas cuidar dessas plantas. Eu acho que tem algo em você que traz vida onde antes havia apenas vazio. Ele disse isso de forma tão simples, mas a profundidade de suas palavras reverberou em mim. Ficamos ali, cercados pelo aroma suave das flores e pelo canto dos pássaros, como se aquele jardim estivesse nos abraçando, oferecendo-nos um santuário onde não precisávamos esconder o que sentíamos. Percebi que, para Daniel, cada flor que desabrochava era uma lembrança que se transformava. O jardim, antes um espaço marcado pela dor e saudade, agora começava a simbolizar uma possibilidade de recomeço. Sabe, disse ele, depois de um longo momento de silêncio. Durante muito tempo, o jardim me lembrava de uma parte da minha vida que se foi para sempre. Mas agora, com você aqui, tudo isso parece ter um novo significado. Não é mais sobre o que perdi, mas sobre o que ainda posso ter. Talvez até sobre a chance de encontrar algo novo, algo inesperado. Olhei para ele, sentindo meus próprios olhos se encherem de um brilho emocionado. Ali, entre aquelas flores, compreendi que o jardim era um reflexo do que se passava em nossos corações. Ambos estávamos florescendo, deixando para trás a dor e o luto, nos permitindo imaginar um novo tipo de felicidade. Eu não sabia onde aquela jornada nos levaria, mas, enquanto estivéssemos juntos, cuidaríamos não só do jardim, mas também de nossas almas, deixando que a esperança florescesse, raiz por raiz, broto por broto. Os primeiros sinais de romance. Era uma manhã tranquila quando encontrei o primeiro bilhete. Entre as folhas delicadas de uma camélia, um pequeno pedaço de papel estava cuidadosamente dobrado. As letras eram firmes, mas havia algo de suave nelas, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado. Eu o desdobrei, sentindo um estranho formigamento nas mãos. As camélias são como lembranças gentis, belas e resistentes ao tempo. Como você, Sofia. Aquelas poucas palavras me atingiram como um raio de sol em uma manhã fria. Daniel, com seu jeito sempre reservado, havia me deixado uma nota. Fiquei um momento ali, com o papel entre os dedos, tentando processar o que aquilo significava. A delicadeza de sua mensagem era algo que eu não esperava, mas que me aquecia de um jeito especial. Nos dias seguintes, os bilhetes continuaram. Cada um parecia mais íntimo, mais próximo, como se ele estivesse me revelando pequenos pedaços de seu coração através de frases sobre as flores. Um dia encontrei uma nota escondida entre as pétalas de uma rosa branca. Rosas brancas são como promessas, guardadas, mas nem sempre ditas. Eu gostaria de compartilhar algumas promessas com você, Sofia. Aquela frase foi um sussurro direto ao meu coração.
Daniel não era apenas gentil e poético, ele estava me abrindo portas para ver uma vulnerabilidade que mantinha guardada há muito tempo. A cada bilhete, eu sentia que algo em mim também florescia, um carinho crescente que se entrelaçava com o aroma das flores e a presença de Daniel no jardim. Eu o via de longe, com seu jeito sereno, e sentia uma emoção nova e doce se formando. Uma tarde, ao encontrá-lo podando as eras junto ao portão, senti meu coração bater um pouco mais rápido. Você tem feito o jardim mais bonito do que ele já foi, Sofia, ele disse, me surpreendendo. Sorri, tentando esconder o quanto as palavras dele significavam para mim. Acho que é o próprio jardim que está se revelando para nós, Daniel. Respondi, sabendo que ele entenderia a verdade por trás das minhas palavras. Ao se despedir, ele hesitou por um instante, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Havia uma profundidade no olhar dele, uma mistura de carinho e incerteza que me deixava hipnotizada. Eu sabia que entre as flores e os bilhetes, entre os silêncios e os sorrisos trocados, algo precioso e silencioso estava se construindo. Cada dia que eu passava naquele jardim parecia revelar algo novo, não apenas sobre as plantas, mas sobre nós. A ideia de vê-lo de manhã, de encontrar um novo bilhete deixado, com uma ternura que eu nunca esperaria, tornava cada visita ao jardim uma pequena aventura de descoberta. Talvez, uma parte de mim já soubesse que aquilo estava crescendo para além da amizade, em algo que eu nunca esperaria encontrar. Era um carinho suave, silencioso, e, a cada dia, parecia se enraizar ainda mais. O conflito e o medo de amar novamente. O jardim estava vazio sem ele. Eu ainda vinha todas as manhãs, fazia meu trabalho com a mesma dedicação, mas parecia que uma sombra havia caído sobre as flores. Desde que Daniel começou a se distanciar, algo dentro de mim parecia ter murchado, como uma planta privada de luz. Tentei entender o motivo do afastamento dele, mas não pude evitar sentir um peso no peito. Talvez ele tivesse se arrependido dos bilhetes, dos sorrisos e das palavras suaves que compartilhamos. Às vezes, pensava que talvez ele nunca tivesse intenção de ir além e que eu havia confundido gentileza com algo mais. Mas outra parte de mim sabia que o que sentimos era real, eu podia ver nos olhos dele, nas hesitações e nos pequenos gestos. Minha cabeça se enchia de perguntas, mas, no fundo, eu sabia que também estava assustada. Queria tanto cuidar desse sentimento novo, deixar que florescesse, mas o medo era imenso. Anos de solidão haviam me ensinado a construir uma muralha ao redor do coração, uma barreira que mantinha qualquer possibilidade de dor afastada. E agora, essa muralha estava ruindo com uma rapidez assustadora, movida por um sentimento que eu sequer sabia que ainda poderia ter. Certa manhã, após dias de distância, enquanto eu regava as plantas, vi uma folha solta no chão. Achei que era um bilhete, mas era apenas um pedaço de papel caído. S. Suspirei, sentindo uma ponta de tristeza me invadir. Quando o vi de longe, mais tarde naquele dia, meu coração disparou. Ele se aproximou devagar, quase hesitante, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Daniel, chamei, com uma mistura de alívio e apreensão. Achei que não voltaria. Ele olhou para mim, e seus olhos estavam. Eu precisava de um tempo para pensar, Sofia. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. O que estamos construindo aqui, isso é, algo que eu não esperava sentir de novo. E, ao mesmo tempo, tenho medo de te envolver nos meus fantasmas, nas minhas perdas. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu também sentia esse medo. Olhei para as flores ao redor, buscando forças na simplicidade delas, em como enfrentavam sol e tempestades, mas sempre floresciam. Daniel, todos nós carregamos nossos medos e fantasmas. Eu sei que não vai ser fácil, que existe um risco. Mas a verdade é que eu quero cuidar desse jardim com você, por mais difícil que isso seja. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava, quase como um pedido. Ele abaixou o olhar, os olhos perdidos nas plantas. Parecia dividido entre dar um passo à frente ou erguer a muralha ao redor do próprio coração. Após um longo silêncio, ele suspirou profundamente, como se tivesse decidido algo. Eu tenho medo de te perder, Sofia. Mais do que de me machucar, eu tenho medo de falhar com você. Essas palavras me tocaram profundamente. Porque, de certa forma, era o que eu também temia, a ideia de abrir meu coração para, novamente, enfrentar a dor de uma perda ou uma rejeição. Mas ao vê-lo ali, finalmente vulnerável, senti uma onda de coragem me invadir.
Talvez todos nós tenhamos que aceitar o risco de nos machucar, Daniel, murmurei. Mas também temos a chance de viver algo lindo. Ele segurou minha mão, sem pressa, apenas sentindo o calor da minha pele contra a dele. E ali, no meio das plantas, com o silêncio quebrado apenas pelo som leve do vento entre as folhas, percebi que, embora o medo ainda existisse, estávamos dispostos a tentar. A ausência dos últimos dias tinha sido dolorosa, mas nos fez ver que, apesar dos receios, talvez o que tínhamos valesse o risco. A decisão de encarar o presente. Quando vi o bilhete em meio às folhas de lírios, meu coração deu um salto. Era a caligrafia de Daniel, um convite simples, direto, mas que me fez sorrir como há muito tempo não sorria. Piquenique amanhã, ao pôr do sol. Vou esperar você no jardim. Naquela tarde, me senti leve, quase despreocupada, enquanto organizava algumas coisas para o piquenique. Preparei frutas, pão fresco, um pouco de queijo e uma garrafa de vinho. Cada movimento era carregado de expectativa, quase como se estivesse me preparando para um primeiro encontro. E, em certo sentido, era isso mesmo. Um reencontro, um momento de decisão. Quando cheguei ao jardim, ele já estava lá, arrumando uma toalha entre os canteiros floridos. O sol já começava a descer, e a luz dourada banhava o espaço com um calor tranquilo e acolhedor. Daniel ergueu os olhos, e, por um segundo, ficamos apenas nos olhando, sem pressa. Ele abriu um sorriso, e foi como se o muro que tanto construímos entre nós ao longo da vida estivesse finalmente se desmoronando. Sentamos lado a lado na grama, e ele me ofereceu um pedaço de pão, enquanto eu servia o vinho. Sabe, Sofia, tem algo que eu gostaria de dizer. Ele disse, depois de um gole. Acho que passei tanto tempo escondido das lembranças que acabei me escondendo da própria vida. Suas palavras me tocaram profundamente, e eu podia ver o quanto aquilo era uma confissão de dor, mas também de renascimento. Segurei sua mão, dando-lhe espaço para continuar. Eu estava com medo, admitiu ele, com os olhos fixos no horizonte. Medo de abrir espaço para alguém de novo, medo de falhar, de perder. Mas percebi que não quero mais viver assim. Não se você estiver por perto. Você trouxe de volta cores que eu pensei que nunca mais veria. Senti meus olhos marejarem e apertei sua mão de leve, em silêncio, absorvendo cada palavra. Depois de tanto tempo, estávamos finalmente olhando o presente com coragem, dispostos a enfrentar o que viesse, juntos. Daniel, a verdade é que, por muito tempo, eu também construí barreiras. Achava que era mais fácil não esperar nada, que não me machucaria se mantivesse tudo sob controle. Mas você me mostrou que há beleza em se arriscar, em deixar a vida florescer novamente. Ele sorriu, aquele sorriso discreto, mas tão carregado de sinceridade, e senti uma paz reconfortante ao perceber que estávamos juntos nessa, sem mais dúvidas. Terminamos o vinho, e ele, num gesto cuidadoso, me ofereceu um pedaço de morango, colocando-o em minha mão. Peguei-o, e rimos, compartilhando pequenos momentos que pareciam enormes agora. Cada olhar, cada palavra, cada toque trazia a certeza de que, mesmo com todos os riscos, estávamos prontos para enfrentar o que viesse. Sofia, vamos fazer um acordo? Ele disse, enquanto o último feixe de luz do sol desaparecia. Vamos encarar isso dia a dia, sem pensar demais no que pode ou não dar certo. Apenas viver o que temos aqui e agora. Aquelas palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir. Não sabíamos o futuro, não havia garantias, mas havia uma promessa implícita naquele momento. Eu sorri e assenti, sentindo que, pela primeira vez, estávamos verdadeiramente no presente, dispostos a nos entregar aquilo que nascia entre nós, como as flores que eu cuidava com tanto carinho. Assim, sob as estrelas que começavam a aparecer, selamos nosso pacto silencioso. O jardim, testemunha do nosso recomeço, estava florescendo, assim como nossos corações. Um amor que floresce. O jardim de Daniel nunca esteve tão lindo. As flores, que antes pareciam tímidas e pequenas, agora se estendem em uma explosão de cores e vida, como se soubessem que cada pétala carrega o reflexo de nossa história. A cada estação que passa, vejo como ele cresce, se adapta, se reinventa, exatamente como nós dois. Hoje, o sol da tarde bate suavemente sobre as folhas das árvores, criando sombras dançantes no chão. Caminho pelo jardim, tocando as flores com a ponta dos dedos, sentindo o perfume das rosas que tanto amávamos plantar juntos.
Há algo de mágico em cuidar de um lugar assim, onde o amor não apenas se manifesta em palavras, mas em ações diárias. Cada rega, cada folha parada, é um gesto de carinho, um lembrete de que a vida continua, e de que é possível florescer novamente, mesmo depois de longas tempestades. De onde estou, vejo Daniel sentado à sombra de uma grande árvore, o rosto iluminado pela luz suave do entardecer. Ele está lendo, mas posso perceber o sorriso discreto em seus lábios, como se pensasse em algo que só ele sabe. Como se, ao olhar para mim, ele visse toda a jornada que percorremos juntos. Caminho até ele, meus pés mal fazendo barulho sobre o chão de grama fresca. Ele levanta os olhos e me vê, e aquele sorriso se alarga. Chegou a hora de colher o que plantamos. Ele diz, com um tom suave, mas cheio de significado. Me sento ao seu lado e, por um momento, estamos em silêncio. Apenas ouvindo o vento e o canto dos pássaros, ambos imersos em algo mais profundo do que qualquer palavra poderia descrever. Há uma paz em nossa união que não exige explicações. O jardim ao nosso redor é o nosso testemunho silencioso. Anos se passaram desde aquele piquenique no jardim. Anos de risos, de desafios, de noites em que nos deitamos no chão, olhando as estrelas e falando sobre os sonhos que ainda queríamos realizar. Já não tenho mais medo de viver o presente, nem de deixar o passado ir embora. Daniel não é mais aquele homem fechado em sua dor, e eu não sou mais a mulher que temia arriscar um coração machucado. Agora somos parceiros, cúmplices de uma jornada que, de alguma forma, nos encontrou na hora certa. O jardim de Daniel é um reflexo de tudo o que passamos. Começou com poucas flores, como um começo tímido, um espaço vazio que precisava ser preenchido com paciência e cuidados. Hoje, é um lugar vibrante, cheio de vida, onde as flores competem para se mostrar, cada uma mais bonita que a outra, como as memórias que construímos. Daniel coloca o livro de lado e olha para mim. Seus olhos estão cheios de carinho e, ao mesmo tempo, de uma gratidão silenciosa que eu conheço bem. Ele nunca foi bom com palavras quando se tratava de sentimentos, mas seus gestos, suas ações, falam por ele o tempo todo. E isso, para mim, sempre foi o suficiente. Lembra da primeira vez em que plantamos essas flores? Ele pergunta, e eu noto como seu olhar brilha ao me fazer essa pergunta, como se fosse uma memória preciosa, tão viva quanto as flores ao nosso redor. Eu rio, porque sim, lembro-me bem. Foi uma manhã fria, mas nós dois estávamos tão animados com a ideia de transformar aquele jardim em algo bonito, em algo nosso. As primeiras sementes que plantamos, com tanto cuidado, agora florescem com uma intensidade que me faz sorrir todas as vezes que as vejo. Lembro bem. Respondo. E penso que a cada flor que cresce, é como se o amor também crescesse, mais forte, mais vibrante. E é lindo ver isso acontecer, dia após dia. Ele me olha, e por um instante, fico em silêncio, deixando que as palavras se acomodem no coração. Cada momento vivido, cada dia que passamos lado a lado, é como uma flor que desabrocha, trazendo à tona novas cores, novos aromas, novas sensações. Com um gesto suave, ele pega minha mão, e ficamos ali, sentados no jardim, observando o que construímos juntos. Não apenas o jardim, mas a nossa vida, a nossa história de amor que não se mede pelo tempo que passou, mas pela intensidade com que vivemos cada segundo. Este jardim, este espaço onde aprendemos a crescer juntos, será sempre um símbolo para nós. Não apenas porque as flores que cultivamos são bonitas, mas porque ele representa a nossa capacidade de curar, de florescer, de amar novamente. E, enquanto estivermos juntos, o amor continuará a florescer, como as flores ao nosso redor, em um ciclo sem fim, que só a vida pode oferecer. Sempre juntos, Sofia. Ele diz, e suas palavras, simples e verdadeiras, preenchem o silêncio como uma melodia suave. Eu sorrio, sabendo que, enquanto cuidarmos um do outro, sempre haverá flores para nós. Sempre haverá um novo começo, um novo ciclo. Nosso amor, assim como o jardim, nunca deixará de florescer. Fim.